Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui na segunda parte da aula de pilha, um conceito de potencial. É um conceito complicado na cabeça do pessoal, mas você tem que levar potencial numa boa. Potencial é um fofoqueiro, ele te conta. Olha, fofoqueiro é aquele cara que está te dando uma dica e você precisa aproveitar essa dica. Ah, meu Deus! Como é que eu vou resolver uma questão de pilha? Calma, tem um fofoqueiro na área. Pessoal, nós vamos fofocar agora e eu quero que você venha comigo porque eu vou te explicar passo a passo, entrando na segunda parte, porque a primeira você me acompanhou, você viu elétron depois da flecha, elétron antes da flecha, e agora nós vamos para o fofoqueiro. Olha que horror. Me acompanha, moçada? Moçada, nós temos aqui algumas informações tão embaralhadas que o aluno, quando olha, fala assim, socorro, calma. Primeira coisa que eu quero que você olhe, aqui, ó, esse cara que eu vou sinalizar, ó, você tá vendo? Bom, primeiro, vamos lá, vai. Eu vou para cima e eu quero que você me acompanhe, vem, ó. O que é isso, professor? Essa reação. Olhando neste sentido aqui, ó. O que nós estamos vendo? Elétron antes ou elétron depois da flecha? Professor, elétron antes. Legal. Agora, olha essa semi-reação. Você está vendo elétron antes ou depois da flecha? Professor, elétron antes. Legal. Então, nós temos duas semi-reações aonde os elétrons estão antes da flecha. Oi, gente! Olha aqui, ó, elétron antes da flecha significa que ele está chegando. Isso é um processo de redução. Então marca aí, ó, redução. Isso, destrói a imagem, meu. Muito bem. Todo mundo faz caprichadinho para ficar uma figura bacana e o gordo aqui vai e destrói. Mula. Então os elétrons estão antes da flecha, ele está chegando. Um processo de redução. Agora é o seguinte, o que é redução? É a chegada de elétrons. Quem recebe elétron? É sempre a solução. A solução é chamada do quê? Ela é chamada de agente oxidante. Ô, professor, então esse zinco mais 2, ele é o oxidante e esse cobre mais 2, ele é o oxidante? Sim. Puxa, que legal! Eu tenho dois oxidantes? Sim. O zinco mais 2 e o cobre mais 2. O problema que deve ter alguém que gosta mais de elétrons do que o outro. Será que a solução de zinco mais 2 gosta mais dos elétrons? Ou será que a solução de cobre gosta mais dos elétrons? Sabe quem vai me contar? Esses fofoqueiros que estão aqui, ó. Ah, que bacana, professor. Esses são os chamados o quê? Eles são conhecidos como potenciais. Mas o processo não é de redução? Vocês não estão vendo uma redução aqui? Então, são potenciais de redução. E aí eu pergunto, para que serve um potencial de redução? Aqui, ó, um potencial, vem me acompanhar. Na tela, ó. Vamos lá, moçada, presta atenção em casa, não dorme, pomba. Você tem que passar no vestibular do Enem, cara. Você está esperando, teu pai está te cobrando e você está dormindo? Ô, meu, acorda! Então, ó, um alto potencial de redução. O que é isso? Um alto potencial de redução é um cara que tem alta tendência para sofrer redução. E o que é um baixo potencial de redução? Ele tem uma baixa tendência para sofrer redução. Ué, então peraí, professor, deixa eu pensar. O zinco mais 2, tá? Que está aqui, esse zinco mais 2, ele tem um potencial baixo. Sim. E o cobre mais 2 tem um potencial alto. Você quer uma maneira... Peraí, que eu não sei fazer nenhuma flecha. Ô, burro. Então, o que significa um alto potencial de redução? Alto potencial de redução é um cara que tem uma grande facilidade para receber os elétrons. E um cara que tem baixo potencial de redução tem baixa tendência para receber os elétrons. Ou seja, o zinco mais 2, ele tem um baixo potencial de redução. Ele odeia os elétrons. Ô professor, fala, meu amigo.
E um cara que tem alto potencial de redução? Quem tem alto potencial de redução tem uma facilidade para receber os elétrons. Olha o amor pintando. De novo, a solução de cobre mais 2, ela tem uma alta tendência para receber os elétrons. Então, marque aí no seu caderno. Quem tem alto potencial de redução é a solução de cobre mais 2. A solução de cobre mais 2 é uma solução que tem uma tendência muito grande, um amor muito grande para receber esses elétrons. Beleza? Então vamos devagarzinho. Vamos gravar uma coisa? Vem comigo. Moçada, ó, quando eu estiver falando com vocês sobre potencial, tem potencial de redução e potencial de oxidação. Primeiro vamos nos concentrar no potencial de redução. Por que nós vamos nos concentrar? Pelo seguinte, quando você tem alto potencial de redução, você está trabalhando com a IUPAC. A IUPAC pediu que todos os vestibulares dessem como as dicas os potenciais de redução. Então, um cara que tem alto potencial de redução, ele tem uma grande facilidade para receber os elétrons, que é o caso da solução de cobre. A solução de zinco, ela não quer receber os elétrons. Por que será que ela não quer receber os elétrons? Vem comigo, me acompanha. Olha, turma, aqui eu coloquei uma ideia para você. Quem tem baixo potencial de redução, ele tem uma baixa tendência para receber elétrons. Se ele tem uma baixa tendência para receber, obviamente que ele tem uma grande tendência para perder os elétrons. Assim funciona, turma, troca de elétrons, assim funciona a pilha. Se você tem uma solução que gosta de elétrons, você tem uma placa que não gosta. Então, é uma questão de trabalhar isso devagar, com calma. E eu mostrei para vocês, ó, me acompanha. Olha, moçada, eu vou trazer agora um slide, que é um slide simples. É um slide que tem só as duas semi-reações de redução. Em cima dessas duas semi-reações de redução, nós vamos definir tudo. Eu vou passar um macete para você. Ah, professor, eu não estudei nada, estou ferrado, vai chegar o dia da prova. Calma, dá para estudar pilha em 5 minutos. Se você não conseguir entender pilha em 5 minutos, o César e o Gastão e toda a equipe de exatas paga para você um churrasco. Pode ser? Tá valendo? Então vamos lá, vem comigo. Olha, moçada, eu tenho aqui duas semi-reações. Como é que você vai identificar que é uma semi-reação de redução? Ó, elétron antes da flecha, elétron antes da flecha. Por que o zinco está como pior oxidante? Porque o potencial dele é baixo. Então, ele é chamado de oxidante fraco. Esse potencial de redução é um potencial alto. Então, ele é chamado de oxidante forte. Então, eu tenho duas semi-reações. Tá? Então, já caiu em prova, perguntando quem é o oxidante fraco e quem é o oxidante forte. Você pega as duas semi-reações de redução, o potencial que for baixo é um oxidante fraco. Lembrando que oxidante é um material que recebe os elétrons no processo de redução, tá? Agora, olha que interessante, o que eu quero que você pense aí no seu mundo. Primeiro, que aqui não é Zn0, ó, tá assim, ó, é Zn, bolinha lá em cima. Cobre, bolinha lá em cima, tá? Beleza? Então, eu tenho um material sofrendo redução, que é o zinco. Um material sofrendo redução, que é o cobre. Porém, o potencial me contou que o potencial do cobre é alto e o potencial do zinco é baixo. Potencial baixo é um oxidante fraco. Potencial alto é um oxidante forte. Agora, vamos às dicas. Qual é o macete para aprender pilha? Quando você tiver um potencial baixo, você vai inverter a reação. Quando você tiver um potencial alto, essa semi-reação será mantida. Olha que legal. Potencial baixo, inverte. Potencial alto, mantém. Ou seja, se a gente colocar aqui no cantinho, turma, o que vai acontecer? O potencial do cobre é alto, então mantém. Cobre mais 2 mols de elétrons, dando o cobre zero no estado sólido. Legal? Isso é uma semi-reação.
Já o menor potencial, que é do zinco, eu pedi que fizesse o quê? Vai inverte, larga de ser teimoso, pomba. Inverte aí, vai ficar zinco. Pega a caneta, larga de ser preguiçoso, anota, bicho. As dicas do gordo valem muito. Então, você tem uma semi-reação de redução mantida, porque o potencial é o quê? Maior. Já o zinco teve a semi-reação invertida. Por quê? O potencial é menor. Isso é uma dica, isso é um macete do Exatas. O Exatas está levando você para o Enem. E se você passar, não esquece, tem um bolo de chocolate do gordo, claro. Então, o que você prestou atenção depois dessa dica? Olha, turma, o cobre ele vai sofrer uma redução. E o zinco ele vai sofrer uma oxidação. Professor, sempre assim? Sempre assim. Pessoal, então, ó, repetindo. Quando você tiver potencial alto, você mantém. E o potencial baixo de redução, você inverte. Então, o que eu fiz? Eu mantive o potencial do cobre, certo? A semi-reação, melhor dizendo, e inverti a semi-reação do zinco, tá? Dessa forma, o elétron está saindo do zinco e ele está chegando na solução de cobre. Se ele está chegando na solução de cobre, tá? Ele está sofrendo um processo de redução. Se ele está saindo do zinco, ele está sofrendo uma oxidação. Lembrando que o que a gente disse no primeiro videozinho, que você vai dar uma olhadinha daqui a alguns minutos. Olha, turma, quando o elétron sai, ele sai de uma placa. E quando ele chega em uma solução. Então, o elétron está saindo da placa de zinco, ó. Ele está olha aqui, moleque. Ele está saindo da placa de zinco. Esta placa de zinco está sofrendo uma oxidação. Essa oxidação, turma, ela sempre acontece no ânodo, ó, tá? E o processo de redução acontece no cátodo ou catodo, certo? Lembrando que na pilha, turma, na pilha, não é eletrólise, hein? O cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Combinado? Será que você entendeu? Eu vou falar com vocês mais um pouquinho. Moçada, ó, gente, me acompanha. Ó, no primeiro trecho da aula a gente ficou baseado assim, elétron depois da flecha está saindo, é uma oxidação. Elétron antes da flecha, ele está chegando, é uma redução. Depois nós ensinamos como é que funcionava uma placa. A placa eletricamente neutra, que o elétron sai e o íon cai. A placa fica feia, fica horrível. Beleza. No segundo vídeo, que é o nosso agora, a gente está falando sobre potencial. Turma, eu falei muito sobre potencial de redução, mas eu não falei nada de potencial de oxidação. Quer anotar? Eu vou falar devagar, tá? Potencial de oxidação. O que significa um potencial de oxidação alto? Significa que é um material que tem facilidade para perder os elétrons. O que significa um potencial de oxidação baixo? É um material que tem dificuldade para perder elétrons. No caso dos nossos exemplos, quem tem alto potencial de redução tem um baixo potencial. Quem tem alto potencial de redução tem baixo potencial de oxidação. Quem tem baixo potencial de redução tem um alto potencial de oxidação. Ou seja, um material que tem facilidade para perder elétrons tem dificuldade para receber elétrons. Um material que tem facilidade para receber os elétrons tem dificuldade para perder os elétrons. Ou seja, quem oxida fácil, reduz com dificuldade. Quem oxida com dificuldade, tem facilidade para receber os elétrons, que é o caso da solução de cobre. A solução de cobre recebe os elétrons com facilidade. Tá? Combinado? Então, agora nós vamos dar uma passadinha e ver como é que ficaram perfiladas as duas semi-reações. Me acompanha, pessoal. Moçada, ficou determinado então
Que elétrons depois da flecha é um processo de oxidação. O elétron está saindo da placa de zinco, tá? Então ele está sofrendo uma oxidação. E isso acontece no ânodo, que é o polo negativo para a gente. Já o elétron chegando, turma, é uma redução. E isso acontece no cátodo, que é o polo positivo. Agora olha que legal. Como estão saindo 2 mols de elétrons, estão chegando 2 mols de elétrons, ó, pá, a gente corta e tira esses elétrons daqui. E aí na somatória fica a placa de zinco, tá? Fica a solução de cobre. Se a gente voltar, posso voltar? Só para você acompanhar? Ó, a placa de zinco, ó, a placa de zinco perdeu os elétrons. E a solução de cobre recebeu os elétrons, certo? Por quê? Porque nós definimos pelos potenciais. O potencial quando é baixo e o potencial quando é alto, tá? Voltando então, cortei os elétrons, somei as soluções, a placa de zinco e a solução de cobre. Então a placa de zinco está sofrendo uma oxidação. Agora o que a gente combinou? Que quando o elétron sai, que foi o caso aqui, ó, quando o elétron sai, o íon cai. Esse cara vai cair dentro da solução, tá? E quando a solução... Ah, professor, o que eu não estou entendendo é, se o elétron sai da placa de zinco, ó, o elétron sai da placa de zinco e vem pelo fio, ele vai chegar na placa de cobre, certo? Mas quem quer alguma coisa com elétron não é a placa de cobre, são os íons de cobre lá dentro, ó. Então o elétron chega, fica aqui dentro d'água quase morrendo afogado e grita para a solução de cobre mais 2 chegar lá dentro e dá uma mordida nos elétrons. Olha o próximo slide. Está mostrando o quê? Que o zinco está perdendo elétrons. E a uma solução de ferro, por exemplo, que seria um outro exemplo, você pode pegar alumínio com solução de prata, você pode pegar zinco com solução de ferro. Professor, então posso montar pilha com um monte de material? Sim, você tem que entender que quando você pega uma semi-reação para analisar, você tem que entender que isso é placa e ela está sofrendo oxidação e essa solução está sofrendo redução. Você tem que rapidamente avaliar isso. Ó, essa daqui. Eu estou olhando aqui, ó, sem pensar em balanceamento, ó. Olhei essa semi-reação, pensei, placa de alumínio, oxidação. Solução de prata, redução. Beleza? Combinado? Moçada, eu tenho aqui então uma avaliação de inox. Professor, eu aprendi na minha escola que tem que fazer inox. Ai, sem inox eu não consigo. Você não consegue porque a gente aqui não está preocupado com inox. A gente está preocupado com elétron depois da flecha e elétron antes da flecha. No primeiro bloco, eu pedi, estuda só elétron antes, elétron depois. No segundo bloco, eu pedi para você conhecer o que é um potencial e como é que funciona as semi-reações. Combinado? Então agora, nós temos aqui, ó, me acompanha, olha o resultado final da nossa loucura. Vem comigo, moçada. A placa de zinco, ó, ela sofreu uma oxidação. Beleza. E esta placa de zinco, o que a gente viu? Imagine que isso daqui seja uma placa de zinco, tá? Combinado? Esta é uma placa de zinco. E olha os elétrons saindo da placa. Turma, quando o elétron sai, o íon vai. Repete comigo aí em casa. Quando o elétron sai, o íon cai. Opa! O elétron saiu. E esse cara? Esse cara vai cair na solução. O zinco mais 2, ó. Ele cai, moleque. Ele cai na solução. Vixe, professor, a solução vai ficar cheia de zinco. Ih, caramba! Olha os elétrons chegando na placa de cobre. Mas a placa de cobre não quer nada com os elétrons. Ela está neutra, o elétron chega e ele fica gritando assim. Me acompanha, pessoal. Ei, gente, eu sou os elétrons. Olha, eu sou o elétron. Eu estou aqui. E aí a placa de cobre fala assim, amigo, eu não quero você. Você saiu da placa de zinco porque o zinco não está nem aí para você.
O zinco tem uma facilidade em perder os elétrons. Mas eu, placa de cobre, não quero os elétrons. Aí o elétron abaixa o olho, fica assim, triste. O elétron fica chegando, o elétron fica assim, nossa, eu vim lá de longe e ninguém me quer. E ele desce, 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 até lá na solução. E aí ele fala, quer saber? Eu vou me suicidar, eu vou pular. Gente, os elétrons, eles vão se suicidar porque ninguém gritou nada por eles. Quando ele vai pular da placa, ele escuta. Quando eu não vejo o elétron que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. O elétron. Estão falando comigo? Sim. Sabe quem é apaixonado pelos elétrons? Vem comigo. O apaixonado pelos elétrons é a solução de cobre. Olha. Essa solução é aquela que tem um alto potencial de redução. Então, a hora que o elétron chega, turma, na placa, a placa de cobre não quer nada com os elétrons, mas a solução de cobre quer. E quando o elétron fica aqui, ó, a solução de cobre vai nadando. Olha o Q mais 2 nadando. Quando o Q pega o elétron, o que ele faz? Ele neutraliza. Vixe, professor, quando a solução de cobre pega o elétron, ela se neutraliza? Sim. Só que aí ela começa a ficar assim, ó. Vixe, mestre obeso. Esse cara vai desaparecendo? Claro que vai, porque o elétron chega, desce, a solução de cobre pega o elétron, se neutraliza, a placa vai ficando assim, professor, ó. Caramba, ela vai sofrendo um monte de acúmulo, a massa dela chega até a aumentar. Sim. Em contrapartida, olha como é que ficou a placa de zinco. Nossa, mestre! Só que a solução de zinco está lotada. E a placa de zinco ficou com uma massa bem menor. Então, a concentração de zinco mais 2 aumenta e a concentração de cobre mais 2 ela vai diminuindo. Por que diminuindo? Porque a concentração de cobre está relacionada com os íons da solução. E esses íons pegaram os elétrons, e eles se neutralizaram, e eles acabaram se depositando na placa, e a placa ficou gordinha. Ah, professor, a placa ficou gorda. Foi isso que aconteceu com você? Cala a boca. Tá? Então é isso que nós temos aí para comentar sobre essa parte. Então, agora, no nosso comentário final, vem comigo, pessoal. Eu tenho agora uma maneira de representação destas semicélulas. Vocês vão ver que tudo que nós fizemos, do zinco, inverteu, do cobre manteve, elas são agora oferecidas como uma representação. E essa representação, às vezes, pode ser a dica da prova. Então, eu quero que você preste atenção, porque, você viu o potencial de redução. Falamos rapidamente do potencial de oxidação, porque é uma revisão, e aí o PAC pede que a gente trabalhe com potencial de redução. Vimos também como é que funciona essa ideia de formar uma reação global, tá? A ideia da reação global mostrando a placa sofrendo oxidação e a solução sofrendo a redução. E eu acho legal você também ir esmigalhando isso, tipo, começar desde o início. Elétron depois da flecha, elétron antes da flecha, como é que funciona uma placa, e depois como é que funciona uma semi-reação, depois como é que fica... Vai construindo, vai somando conhecimentos para você ficar um vitorioso. Queremos você no Enem, e eu quero o seu bolo de chocolate, hein? Vem comigo. Olha, turma, nós temos aqui então a semicélula de zinco. E olha o detalhe, zinco 0 para zinco mais 2, isso mostra uma oxidação. Lembrando que a oxidação acontece no ânodo, que é o polo negativo, tá? E olha como é que vai ficar a placa desse lado. Do outro lado, turma, nós temos a semicélula de cobre. E ela está sofrendo uma redução. Redução sempre acontece no cátodo, que é o polo positivo. E olha como é que fica a placa. Ela sofre acúmulo. Essa concentração aqui, turma, de cobre mais 2, vai diminuir. E a concentração de zinco mais 2 vai aumentar. Combinado? Agora, espera aí, da onde está indo para onde está indo? Os elétrons estão saindo da placa de zinco
e eles estão indo para outra placa até alcançar a solução, certo? Isso daqui é chamado de sentido da corrente eletrônica. Isso daqui é um sentido eletrônico. Então, os elétrons vão pelo fio, tudo bem? Saindo da placa de zinco, que está sofrendo uma oxidação, para a placa de cobre até ser apanhado pela solução de cobre aqui embaixo. Combinado? Beleza? Então, moçada, eu estou chegando agora ao finalzinho dessa dica. E nesse momento, eu digo para vocês, nós temos a terceira etapa. Agora vem a figura, vem a imagem da pilha. Nós estamos chegando ao final dessa revisão. E eu espero que com isso, a gente possa ajudar você a fazer uma boa prova. Porque o Exatas é um curso preparatório, só que é um curso de amigos. É um curso que quer você tranquilo, em casa, feliz com a sua família. Beleza? Obrigado pela paciência, moçada. Tchauzão.